Caminhoneiro chega em casa sem avisar e flagra algo inesperado que o deixa sem palavras. Depois de 15 dias na estrada, enfrentando o calor escaldante do cerrado e as madrugadas solitárias nas paradas de posto, ele chega em casa mais cedo do que previsto. Não avisou ninguém. Queria fazer surpresa. O portão de madeira rende como sempre, mas a cena que vê pela janela da sala paralisa seus passos. A esposa, vestida com roupas de ginástica, dança animadamente com um homem desconhecido, ao som de uma música romântica que ecoa por toda a casa. Eles riem. Estão tão envolvidos que nem percebem a presença dele. O caminhoneiro, suado e cansado, permanece imóvel, sem saber se entra ou se vai embora. Aquilo não era o que ele esperava encontrar. Curta este vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história cheia de emoção, encontros, desencontros e reviravoltas inesperadas. Ele não grita, não pergunta nada, apenas observa. A dúvida se instala. Quem é aquele homem? Por que estão dançando juntos em sua sala? O que mais aconteceu enquanto ele estava na estrada? Ao longo dos próximos meses, esse caminhoneiro vai descobrir que a maior viagem de sua vida não é pelas rodovias do país, é pelo caminho incerto das relações humanas. E o que parecia o fim pode ser só o começo. O barulho das correias do caminhão era quase uma extensão do seu pensamento. A cada curva, a cada marcha trocada, ele parecia afundar mais em si mesmo. Naquele fim de tarde abafado de novembro, o céu entre o Triângulo Mineiro e o sul de Goiás carregava nuvens pesadas, do tipo que anunciam chuva forte, daquelas que lavam até pensamento. Com mais de 20 anos de estrada nas costas, ele conhecia o cheiro da chuva antes dela cair. E naquele dia, ela vinha junto com outra tempestade, uma que ele ainda não sabia que enfrentaria. Havia sido uma viagem mais puxada do que o normal. 3 entregas diferentes, em 3 estados, pouco tempo de descanso e a saudade da família que pesava mais do que o próprio caminhão. Há dias pensava em fazer surpresa, chegar sem avisar, com pão de queijo fresquinho de beira de estrada, refrigerante para a filha e aquele perfume barato que a esposa gostava, comprado num posto no meio de nada. Era seu jeito simples de mostrar que, mesmo ausente, ele pensava nelas. Quando dobrou a esquina de casa, sentiu um nó na garganta. O portão de madeira estava entreaberto, como sempre. Aquilo nunca mudava. O rangido dele era quase uma trilha sonora da casa. Estacionou o caminhão devagar, desligou o motor e respirou fundo. O cheiro de terra molhada se misturava ao barulho abafado de música vindo de dentro da casa. Achou estranho. A essa hora, numa sexta-feira, a esposa costumava estar no banho e a filha no quarto, enfiada no celular. Caminhou até a varanda sem fazer barulho. O coração batia mais forte, como se o corpo soubesse antes da mente que algo estava fora do lugar. Pela janela da sala, a cena o paralisou. A esposa estava dançando, com outro homem. Não era um abraço qualquer, nem um passo desajeitado. Era uma dança coordenada, como se ensaiada. O homem, moreno, mais jovem, roupas de academia, segurava sua esposa pela cintura com naturalidade. Os dois sorriam ao som de um shot lento que tocava no rádio velho. A música ecoava pela sala como se fosse o coração da casa batendo fora de ritmo. O caminhoneiro não teve coragem de entrar. Ficou ali, parado, com a sacola na mão, o boné suado na outra. O som da chuva começava a cair, leve, mas constante. E ele ali, no meio da varanda, sem saber o que fazer. Minutos se passaram. O homem se afastou, dizendo algo que ele não conseguiu ouvir. A esposa riu e foi em direção à cozinha. O caminhoneiro se obrigou a respirar. Deu 2 passos para frente e empurrou a porta, que rangeu como portão. Os dois olharam na direção dele. O silêncio que se fez foi brutal. "Uai, você chegou?" disse a esposa, surpresa, mas sem culpa no olhar. O homem ajeitou a camisa, constrangido, e deu um passo para trás. "Boa tarde", disse o estranho, tentando manter a compostura. "Eu sou o César, professor de dança. Dona Maria me contratou para dar umas aulas de forró aqui em casa." O caminhoneiro olhou para a esposa. Ela sorria de um jeito estranho, não debochado, nem provocativo, apenas cansado. "Eu ia te contar, mas você nunca tem hora para chegar." Ele assentiu, sem saber o que dizer.
O pão de queijo na sacola estava morno, o refrigerante quente, e aquele perfume barato agora parecia ridículo em sua mão suada. Tudo bem, respondeu, por fim. Só cheguei mais cedo. O professor se despediu e saiu às pressas, deixando um rastro de constrangimento no ar. A esposa foi até a cozinha, como se aquilo fosse só mais uma sexta-feira qualquer. E o caminhoneiro ficou ali, de pé, olhando para o vazio da sala. A filha, que ouvirá a movimentação, apareceu na porta do quarto com o celular na mão. Você voltou? Nem avisou, pai. Ele tentou sorrir, mas o rosto não respondeu. Quis fazer surpresa. Ela deu de ombros e voltou para o quarto, como se ele fosse só mais uma presença comum naquela casa em que tudo parecia continuar girando mesmo sem ele. Sentou-se na cadeira da sala e olhou em volta. Os porta-retratos na estante pareciam mais empoeirados do que se lembrava. A televisão estava ligada em um canal que ele nunca via. Na mesa, um caderno com anotações de passos de dança. Era real. Tudo era real. Mas ainda assim, ele se sentia fora do lugar, como um visitante na própria casa. Naquela noite, a chuva caiu firme. O telhado estalava com cada gota e ele ouvia a música do rádio ainda ecoando na cabeça. Pela primeira vez em anos, sentiu medo de que o tempo na estrada tivesse deixado marcas mais profundas do que imaginava. No quarto de hóspedes, onde resolveu dormir, o colchão ainda tinha o cheiro da filha quando era pequena. Mas agora era só silêncio, só distância. Talvez não fosse só o portão que estivesse sempre entreaberto. Talvez sua vida inteira estivesse esperando que algo ou alguém entrasse no lugar que ele, há muito tempo, deixará vazio. O sol de sábado nasceu tímido, escondido atrás de nuvens baixas que deixavam o céu da cidade com aquele tom acinzentado de véspera de mudança. Na pequena cozinha, o cheiro de café fresco subia lentamente, misturado ao som do rádio ligado baixinho. A esposa cantarolava um trecho da música da noite anterior. Parecia alheia ao impacto da cena que ele havia testemunhado. O caminhoneiro desceu as escadas com passos pesados. Dormira mal. O colchão era firme demais, os pensamentos soltos demais. Ainda sentia o gosto amargo da dúvida na boca. Bom dia, disse ele, tentando soar natural. Bom dia, respondeu ela, virando-se com uma xícara nas mãos. Café? Ele assentiu, sentando-se à mesa. O relógio na parede marcava 7h42. A chaleira soltava um leve assobio. Por um instante, o barulho e o cheiro pareceram trazer uma normalidade enganosa. Sobre ontem, ela começou, pousando a xícara. Era só uma aula. Comentei com a Jurema e ela indicou esse professor. Tava me sentindo meio travada, parada demais. A dança tem me feito bem. Ele apenas ouviu. Por dentro, lutava com a mistura de ciúmes e culpa. Há quanto tempo não elogiava a esposa? Quanto tempo fazia que não a fazia rir? Quando foi que ela deixou de ser parte do seu cotidiano para se tornar apenas um ponto de referência, como uma cidade no mapa? Você nunca comentou nada, respondeu, olhando para a mesa. Nem que estava dançando, nem que estava diferente. E quando? Uai? Ela retrucou, com um olhar firme. Quando você está em casa, só quer dormir ou ver TV. Quando eu falo alguma coisa, você está cansado, preocupado com o frete, com o diesel, com o caminhão. Eu estava aqui, sempre estive, mas você deixou de ver. Ele não respondeu. Doeu, mas era verdade. A filha desceu pouco depois, com o cabelo preso e o fone pendurado no pescoço. Pegou uma fatia de pão e murmurou um bom dia apressado antes de sair. Vai para onde? Perguntou ele. Aula de reforço. Não é sábado? É, mas tenho prova segunda. Ela saiu sem esperar resposta. O silêncio que ficou era espesso, quase sólido. Ele e a esposa continuaram ali, sentados à mesa, ouvindo o rádio e o tic-tac insistente do relógio. Mais tarde, ele decidiu dar uma volta no caminhão, lavá-lo, ajeitar algumas coisas, tentar pensar. Estacionado no terreno ao lado de casa, o caminhão era quase como uma segunda casa. Era ali que ele se sentia no controle. Ligou o motor, ouviu o ronco familiar, sentiu o volante sob as mãos como um velho amigo. Durante a limpeza, encontrou um caderno amassado no banco do carona. Era de sua filha.
Aberto ao acaso, havia um desenho dele ao volante e no canto a frase: "Quando ele tá em casa, parece que nem tá." Foi como um soco. Sentou no banco, segurando o caderno com as mãos sujas de sabão. Lembranças vieram como enxurrada. A primeira vez que levou a filha no caminhão, ela com os cabelos trançados e olhos curiosos. As promessas de voltar rápido que ele nunca conseguia cumprir. Os aniversários perdidos, as festas que assistia por vídeo. Decidiu fazer algo. Precisava tentar reconquistar não só a esposa, mas a filha e, talvez, a si mesmo. Naquela noite, durante o jantar, puxou conversa. Tava pensando, você ainda dança naquelas festas juninas, né? Disse para a esposa. Já dancei muito. Hoje só brinco aqui em casa, com o César. Ele organiza uns grupos? Sim. Será que ele ensina alguém como eu? Ela arqueou a sobrancelha. Surpresa. Você? Dançando? Uai, nunca é tarde para aprender. E se isso te aproxima, acho que quero entender melhor. A esposa sorriu de leve, sem ironia. Ele vai começar um grupo para uma apresentação beneficente em dezembro. Tão precisando de homem. Se quiser tentar, quero. Ela apenas assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, ele viu um brilho diferente no olhar dela. Como se por trás da mágoa e do cansaço ainda houvesse algo que pudesse ser salvo. Asterisco, asterisco, na segunda-feira, o caminhoneiro foi ao primeiro ensaio. A escola de dança funcionava nos fundos da igreja da cidade. Havia gente de toda a idade, senhoras animadas, jovens ensaiando passos e alguns maridos desconfortáveis como ele, tentando encontrar ritmo onde só havia rigidez. Sejam bem-vindos, meus guerreiros e guerreiras, anunciou César, com entusiasmo. Hoje é dia de soltar os quadris e prender a vergonha no bolso. O caminhoneiro sentiu os olhares curiosos. Era conhecido na cidade, mas ninguém o imaginava ali, ainda mais dançando. Tentou os primeiros passos. Errou todos. Riu de si mesmo, algo que não fazia há tempos. E viu a esposa no canto, observando. Não havia julgamento no rosto dela, apenas surpresa. Depois da aula, ela se aproximou. Você realmente veio. Disse que viria. E gostou? A vergonha ainda está grande, mas foi divertido. Ela riu, um riso sincero. E ele soube, naquele instante, que algo dentro dela havia sido tocado. Talvez o orgulho, talvez a saudade do homem que ele foi um dia. Talvez apenas a esperança de que ele ainda estivesse ali. Asterisco, asterisco, ao longo das semanas, ele continuou frequentando os ensaios. Os passos começaram a fluir, não com elegância, mas com esforço. Começou a conversar mais com os colegas, a ouvir histórias. Descobriu que César era, na verdade, casado com uma amiga da esposa e que as aulas em casa haviam começado como forma de juntar gente para o grupo da apresentação beneficente. A filha começou a aparecer por curiosidade. Primeiro, só para assistir. Depois, para ajudar na organização. E aos poucos, ela passou a responder com mais do que monossílabos. Em uma das noites, ele deixou uma carta na mochila da filha, escrita com sua letra torta. Talvez eu não tenha sido melhor pai, mas eu estou tentando ser melhor agora. Um passo por vez, igual na dança. Se quiser me ensinar o resto, vou estar por aqui. Ela não respondeu, mas no ensaio seguinte, ela o filmou dançando, rindo com as amigas. Era um começo. O tempo corria, e novembro parecia caminhar para seu fim com um calor quase impiedoso. A cidadezinha mineira, encravada entre montanhas e estradas de chão vermelho, já começava a se preparar para as festividades de dezembro. Bandeirinhas penduradas nas praças, barracas sendo montadas no terreno ao lado da igreja e os alto-falantes dos comércios tocando forró o dia inteiro. Os ensaios de dança haviam se tornado parte da rotina do caminhoneiro. Às terças e quintas, ele largava a graxa do caminhão para vestir uma camisa limpa e se embrenhar pelos compassos do shot. Ainda errava os passos de vez em quando, mas já não sentia vergonha. Ao contrário, havia uma alegria nova em aprender algo completamente fora do seu mundo. Certa noite, após um ensaio particularmente puxado, ele se sentou na mureta da escola, suado, ofegante, mas sorrindo. A filha veio até ele com uma garrafa d'água na mão. Hoje se acertou todos os giros. Tá me zoando? Tô elogiando. A avó ia ficar boba se visse. Ele bebeu a água, tentando esconder a emoção.
Havia algo no tom de voz dela que ele não ouvia há muito tempo. Orgulho. Você ainda tem aquele desenho? Aquele do caminhão? Tenho. Tá no meu caderno de artes. Por quê? Gostei dele. Queria deixar no painel do caminhão. Se não se importar. Ela sorriu. E pela primeira vez, sentou-se ao lado dele. Sem pressa. Sem celular na mão. O silêncio entre os dois era diferente. Não era o silêncio do incômodo. Era o da presença. Asterisco, asterisco, na manhã seguinte, ele foi chamado para uma conversa na transportadora onde trabalhava. Seu chefe, um senhor de fala arrastada e bigode aparado com régua, o recebeu com cara fechada. Situação apertou. Compadre, diesel subiu de novo, clientes cortando rota e a empresa está enxugando. Vão precisar reduzir carga e número de fretes longos. Tão me cortando? Não, mas estão te oferecendo menos. Metade? Talvez. Você ainda roda, mas vai ter que completar a renda de outro jeito. Ele saiu da reunião com a cabeça fervendo. O caminhão parado significava contas acumulando. Era sua única fonte de renda. Mas, ao mesmo tempo, parte dele sentia um alívio estranho. Menos estrada, mais tempo em casa. Era o que ele tanto queria, mas não assim. Naquela noite, conversou com a esposa. Tão cortando as rotas longas. Vou ficar mais por aqui. Talvez pegar umas entregas na região. Ela não respondeu de imediato. Apenas mexia na panela, com o cheiro de alho e cebola invadindo a cozinha. Já pensou em vender o caminhão? Você ficou doida? Não é pergunta ofensiva. É só uma ideia. Tem gente aqui que está investindo em entrega local. Mercado online, hortifruti, loja de peças. Com o nome que você tem. Se abrisse uma entrega rápida aqui na cidade. Ele coçou a cabeça, incomodado. Caminhão é minha vida. E a gente, o silêncio de novo. Mas agora, ele já sabia o que ela queria dizer. A esposa estava cansada de viver como figurante. Cansada de ver o marido como uma sombra que passava por casa e logo ia embora. Asterisco, asterisco nos ensaios. O grupo ganhava forma. Os casais dançavam com sintonia. E César, animado, prometia uma apresentação digna de São João, mesmo fora de época. A cidade inteira estava empolgada. O evento seria beneficente para reformar a ala pediátrica do pequeno hospital local. Havia algo de bonito em ver tanta gente se unindo por um propósito. Certa tarde, depois de um ensaio, o caminhoneiro resolveu visitar a feira da cidade. Precisava de peças pro caminhão e queria conversar com um mecânico que conhecia. Ao passar por uma barraquinha de doces, ouviu alguém chamar. O homem da dança. Era a dona da cafeteria onde ele havia parado meses atrás, quando o caminhão pifou numa das viagens. Estava ali, vendendo quitandas caseiras. Você por aqui? Ele perguntou, surpreso. Vim ajudar a irmã. Disse que a cidade estava animada, que ia ter dança, festa e emoção. E não é que é verdade. Tô ouvindo falar até do caminhoneiro que dança. Ele riu, envergonhado. Tão exagerando. Se mudou, né? Talvez, ou talvez eu só tenha acordado. Ela ofereceu um pedaço de bolo de fubá. E acordar da fome. Toma, cortesia da casa. Conversaram por alguns minutos. Ela falava com calma, os olhos firmes, o sorriso leve. E ao se despedir, disse, às vezes, parar também é seguir em frente. Só que por outro caminho. Essas palavras grudaram na cabeça dele o resto do dia. Asterisco, asterisco, nas semanas seguintes, algo começou a se mover dentro dele. A ideia da entrega local voltou à tona, não por pressão da esposa, mas por um incômodo real. Ele amava a estrada, mas talvez fosse hora de mudar o tipo de viagem. Fez algumas ligações. Conversou com um amigo dono de uma oficina. Visitou 2 lojinhas que vendiam pela internet e não tinham serviço de entrega rápida. Aos poucos, foi montando um plano. Nada grandioso, só um começo. Uma noite, durante o jantar, falou, tô pensando em começar com entregas aqui pela cidade. Coisa leve, tipo encomenda de loja. Se der certo, posso formalizar. A filha ergueu o olhar do prato. Se quiser ajuda com os pedidos online, eu sei mexer nessas coisas. Ele sorriu. Vai ser minha gerente? Ela riu e a esposa também. Só se eu puder escolher a música do caminhão. Negócio fechado.
Asterisco, asterisco, a apresentação beneficente se aproximava. O grupo ensaiava com afinco, a cidade contava os dias. O caminhoneiro já sabia todos os passos. A roupa estava separada, camisa quadriculada, calça escura, chapéu de palha. A esposa também participaria, dançariam juntos. Ela, pela primeira vez, pegou na mão dele com firmeza durante o ensaio, sem hesitação. Na véspera do evento, o caminhoneiro foi até a oficina onde mantinha o caminhão. Vou precisar fazer umas adaptações, disse ao mecânico. Tô mudando a carga, mudando o rumo. O mecânico, um velho conhecido, sorriu. E ainda vai dançar no palco? Isso eu quero ver. Asterisco, asterisco, a noite da apresentação chegou. As barracas montadas, as luzes acesas, cheiro de milho cozido e quentão no ar. As senhoras da igreja vendiam pastel, os jovens tiravam fotos. A banda começou a tocar e os casais se prepararam. No backstage improvisado, o caminhoneiro olhou para a esposa. Ela ajeitava a saia florida com cuidado. Tá bonita. Ela sorriu, surpresa, e respondeu. E você tá cheiroso. Não é aquele perfume de posto, né? É o mesmo. Ela riu. Ele estendeu a mão. Vamos? Vamos. E entraram no palco, sob aplausos da cidade inteira. O caminhoneiro dançou. Não como um profissional, mas como um homem que havia recuperado algo que pensou ter perdido. A alegria de estar presente. Cada passo era mais que coreografia. Era reconciliação, era esforço, era entrega. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu falta da estrada. O dia seguinte, a apresentação parecia diferente. A cidade ainda comentava a festa na praça, e a apresentação do grupo de dança foi o assunto da feira, da padaria, do rádio comunitário. A maioria se surpreendeu ao ver o caminhoneiro no palco. Não pelos passos, que eram simples, mas pelo sorriso. Ele dançava como se estivesse voltando à vida. De certo modo, estava mesmo. A filha publicou um vídeo curto nas redes sociais. Em poucas horas, teve dezenas de comentários. Alguns brincando, outros elogiando a coragem do paizão que se reinventou. Ela mostrou o celular durante o café da manhã. Olha aí, famoso agora. Tô mesmo? Preciso abrir conta nessas coisas. Não exagera, mas se quiser, eu te ajudo. Vai ser útil para sua ideia da entrega. A esposa riu do canto da cozinha. E não é que temos uma gerente de marketing? Com salário, claro, respondeu a filha, rindo. O caminhoneiro tomava o café devagar, com um tipo de tranquilidade que não lembrava ter vivido nos últimos anos. Ainda havia contas, ainda havia incertezas, mas havia também algo novo surgindo. Uma parceria dentro de casa, um reencontro com a família, uma outra estrada, menos literal, mais íntima. Asterisco, asterisco, nos dias que se seguiram, ele deu início oficial à pequena empresa de entregas locais. Pegou emprestado um nome que a filha havia sugerido brincando, na hora, Caminhão. Simples, direto, com cara de interior. Encomendou uma faixa discreta e colou no para-brisa. Conversou com 2 farmácias, uma loja de agropecuária e um mercadinho. Todos toparam testar o serviço. Adaptou o caminhão com a ajuda do mecânico. Instalou compartimentos separados, uma estrutura para cargas menores, deixando parte da carroceria aberta para facilitar as entregas curtas. O som do escapamento continuava forte, mas agora acompanhava novas rotas, bairros próximos, chácaras, comércios pequenos que sonhavam crescer. No primeiro dia, fez 5 entregas. No segundo, 9. No terceiro, já estavam ligando antes das 7 da manhã. A filha ajudava com o celular, respondendo mensagens, organizando pedidos. A esposa se envolvia com a parte financeira. E ele dirigia. Mas não era mais uma fuga. Era um retorno. Cada entrega levava um pedaço de si para alguém. Asterisco, asterisco, numa tarde quente de dezembro, foi chamado para uma entrega numa chácara afastada. A estrada era de terra, cheia de curvas, cercada por mata. Quando chegou, encontrou uma senhora sentada na varanda, abanando-se com um leque de palha. Entregou a caixa com fraldas geriátricas e alguns medicamentos. Uai, moço, que caminhão bonito esse seu. Obrigado, dona. Agora ele é quase um carteiro. Ela riu. Antes, os caminhoneiros só passavam por aqui buzinando. Agora,
Vocês entram, entregam e ainda puxam prosa. Ele ficou ali por alguns minutos. Conversaram sobre o calor, sobre o neto dela que morava em Goiânia, sobre as festas de fim de ano. Ao voltar para o caminhão, sentiu-se leve. Tinha levado uma encomenda, mas pareceu que havia recebido muito mais. Asterisco, asterisco, com o Natal se aproximando, a cidade foi se transformando. Luzes nas sacadas, árvores montadas nos quintais, crianças escrevendo cartas para o Papai Noel da praça. A prefeitura organizou um evento de arrecadação para famílias carentes e a esposa se ofereceu como voluntária. Vai ser no sábado, lá na igreja. Cesta básica, brinquedo e aquele pão doce que a turma da catequese faz. E eu posso ajudar com as entregas, disse o caminhoneiro. Já falei com o padre. Ele adorou a ideia. Disse que seu caminhão vai ser o trenó de Papai Noel esse ano. Ele riu. Vai faltar só as renas. Rena a gente arruma. A Júlia pode ir de chifrinho. A filha, da sala, gritou. Só se eu ganhar em troca uma viagem de férias. Nem que seja pro sítio da tia. Ele respondeu, sorrindo, negociável. Asterisco, asterisco, sábado chegou com céu limpo e sol forte. As doações foram organizadas em caixas grandes e etiquetadas. O caminhoneiro enfeitou o caminhão com fitas vermelhas, arranjou uma buzina com som de sino e deixou a carroceria aberta com almofadas decorativas. A filha distribuiu doces nas casas. A esposa ficou na organização das entregas. Pelas ruas da cidade, a população acenava ao ver o caminhão. Em cada parada, alguém agradecia, oferecia um pedaço de bolo, um cafezinho, uma oração. E o caminhoneiro percebia que o que estava construindo era maior do que imaginava. Era mais do que uma mudança de trabalho. Era uma reconexão com a comunidade, com as pessoas, com a própria humanidade que a estrada havia afastado. Asterisco, asterisco, naquela noite, depois do jantar, os três se sentaram na sala, exaustos mas felizes. O rádio tocava uma moda antiga, dessas que embalam memória. A esposa se recostou no sofá. A filha mexia no celular, mas com atenção ao redor. Vocês acham que isso aqui vai dar certo? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Já tá dando, respondeu a esposa, sem hesitar. E se não der, você vai tentar de novo. E a gente vai estar aqui. Você sempre teve força para recomeçar, completou a filha. Só faltava motivo. Ele ficou em silêncio, tocado. Pensou nas palavras do amigo caminhoneiro, anos atrás, num posto de beira de estrada. O difícil não é rodar, é parar e ainda ter para onde voltar. Agora, ele sabia que tinha. Asterisco, asterisco, no fim de dezembro, o grupo de dança resolveu repetir a apresentação para arrecadar mais recursos para o hospital. O caminhoneiro e a esposa toparam. Dessa vez, a filha também participou, como organizadora, filmando, vendendo rifas, distribuindo cartazes com o nome dos patrocinadores, entre eles, na hora, caminhão, entregas com coração. Asterisco, asterisco, na primeira semana de janeiro, ele recebeu uma ligação inesperada. Um representante de uma rede de supermercados local tinha ouvido falar dele, pelas redes sociais, pelas entregas natalinas, pela movimentação na cidade. Gostamos do seu estilo de entrega. Queremos conversar sobre um contrato fixo para entregas semanais, se tiver interesse. Ele desligou o telefone com o coração acelerado. A filha viu seu rosto e perguntou, aconteceu alguma coisa? Acho que sim. A vida, filha, a vida está acontecendo. Asterisco, asterisco, dias depois. Sentado no banco do caminhão, olhou pelo retrovisor e viu algo que não via há muito tempo, a si mesmo. Não como o homem cansado da estrada, mas como alguém que soube parar, olhar em volta e construir outro caminho. A buzina soou longa, como saudação ao novo tempo. O novo ano começara com promessas no ar. As manhãs na cidade ainda traziam o canto abafado dos galos misturado ao barulho distante das primeiras motos indo para o trabalho. O caminhoneiro agora acordava mais cedo do que quando fazia rotas longas. Preparava café, conferiu pedidos com a filha e organizava as rotas diárias com a esposa. O velho caminhão, antes acostumado às estradas que cortavam o país, agora conhecia cada rua da cidadezinha, cada esquina, cada calçamento torto. Mas, apesar do ritmo novo, havia uma sensação que ele não conseguia afastar completamente. Era como se parte dele ainda estivesse na estrada, com algo por resolver.
Uma tarde, enquanto lavava o caminhão na sombra de um ipê, recebeu uma visita inesperada. Um caminhão conhecido, vermelho, barulhento, com a pintura desgastada e um adesivo antigo colado no para-brisa. Na boleia desde os 16, parou devagar em frente à casa. Era Nivaldo, velho amigo de estrada, companheiro de muitas madrugadas, de muitos silêncios impostos poeirentos. Mas olha só quem resolveu virar entregador de bairro, gritou ele, descendo do caminhão com um sorriso largo. E você ainda não aposentou essa lata velha? Respondeu o caminhoneiro, rindo. Nem ela me deixa, nem eu a deixo. Abraçaram-se com força. Havia poeira e saudade nesse gesto. E entraram, tomaram café e a conversa fluiu como se não tivessem se visto apenas 2 dias. Ouvi falar de você, da dança, do caminhão com faixa, das entregas. Tá virando celebridade, hein? Tô tentando ficar mais presente. De verdade. E a estrada? Tá com saudade? Ele olhou para a caneca de esmalte nas mãos. Às vezes, mas não do que ela me fez perder. Mas nem tudo você perdeu, disse Nivaldo, sério agora. Tem gente na estrada que perdeu tudo e nem percebeu. Ficaram em silêncio por alguns instantes. Você sabe que tem uma encomenda em Uberaba que seria perfeita para você, né? É pesada, mas paga bem. Só uma vez. Só para matar a saudade da BR. Eu não sei se é uma boa ideia. Sua mulher confia em você. Não confia? Ele não respondeu de imediato. Sabia que não se tratava de confiança. Era sobre feridas. Sobre a linha tênue entre o que se abandona e o que se retoma. Eu vou pensar. Asterisco, asterisco, naquela noite, comentou com a esposa. Ela ouvia calada, secando a louça. É só uma carga. 2 noites fora. No máximo. Pagam bem. Seria um respiro no caixa, já que esse mês teve pouco pedido. Ela largou o pano no varal da pia e o encarou. Você precisa ir? Não sei. Talvez pelo dinheiro. Mas também para entender se ainda sou aquele homem da estrada ou se ele ficou para trás. Ela se aproximou, com voz serena. Você não precisa provar nada. Nem para mim, nem para ninguém. Mas se for, volta. Não só com o caminhão. Volta inteiro. Asterisco, asterisco, a filha, ao saber, ficou calada. Depois de alguns minutos, disse, traz um pão de queijo de verdade, tá? Prometo. Asterisco, asterisco, no dia seguinte, pegou estrada. O caminhão, mesmo reformado, ainda guardava os estalos conhecidos, o cheiro de diesel e couro envelhecido. No rádio, as músicas antigas acompanhavam seus pensamentos. O asfalto era um velho amigo, e os buracos, os mesmos de sempre. Mas a estrada não era mais a mesma. Ou talvez ele não fosse. Parou no mesmo posto onde certa vez dormira, no banco por falta de dinheiro. Lá, o frentista ainda lembrava dele. Uai, sumido. Não viajava mais? Agora só por esporte, respondeu, sorrindo. Dormiu no caminhão aquela noite. O colchão fino, o ruído dos caminhões ao redor e o cheiro de óleo queimado fizeram lembrar do tempo em que esse era seu normal. Mas agora, parecia apenas uma lembrança distante. Asterisco, asterisco, ao chegar em Uberaba, a carga o aguardava. Era simples, equipamentos agrícolas para uma fazenda próxima. O pagamento seria feito na hora. Tudo certo, mas, ao terminar a entrega, recebeu uma ligação do mesmo cliente. Tive um problema com uma outra carga em patrocínio. O motorista furou. Você consegue ir? Ele hesitou. Aquilo prolongaria a viagem em mais 2 dias. Ligou para casa. Tudo bem se eu esticar mais um pouco? Do outro lado da linha, o silêncio da esposa parecia pesar. Se for importante, vai. Mas lembra, o dinheiro passa, o tempo não. Ele desligou com um nó na garganta. Asterisco, asterisco, na nova rota, a saudade começou a pesar. O caminhão parecia mais lento. A estrada, mais solitária. Quando finalmente completou a entrega e pegou o caminho de volta, sentia-se esgotado. Mas havia algo mais. Uma clareza. A estrada, com toda a sua liberdade e promessas, não era mais sua casa. Ele a amava, mas não pertencia mais a ela. Entendi agora. O que realmente queria não era o ronco do motor, mas o calor do lar. O que queria não era cortar o país, era voltar inteiro para dentro de si mesmo.
Asterisco, asterisco, chegou em casa na madrugada da quarta-feira. Entrou devagar. A luz da cozinha estava acesa. A esposa dormia no sofá, enrolada numa manta. A filha estava no quarto, com a porta entreaberta. O silêncio era denso, mas não frio. Foi até a cozinha, preparou um café e, quando virou-se para sentar, viu a esposa acordada, olhando para ele. Trouxe o pão de queijo, disse, mostrando o pacote. Ela sorriu, com olhos cansados. E o coração? Trouxe também? Inteiro. Então senta. A gente toma junto. Asterisco, asterisco, nos dias seguintes, ele recusou outras propostas de frete longo. Investiu mais na entrega local. Fez parcerias com novos comércios, montou um pequeno ponto de apoio nos fundos de casa. Comprou um celular só para os pedidos. A filha organizava as planilhas. A esposa fazia as contas e preparava os lanches que ele levava para os clientes mais antigos. Num fim de semana, recebeu um convite da rádio local para contar sua história. Durante a entrevista, falou da dança, da empresa, da transformação. Caminhão sempre foi minha vida, disse Al. Quero saber uma coisa, de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. Radialista, mas hoje ele é minha ponte com as pessoas. Eu entrego, sim, mas recebo também. Cada sorriso, cada conversa no portão, isso vale mais que muito frete por aí. A entrevista viralizou na cidade. Um pequeno jornal regional fez uma matéria. E, para sua surpresa, começaram a surgir convites para dar pequenas palestras em encontros de caminhoneiros. A vida na estrada está mudando, disseram. E sua história mostra que há futuro fora dela também. Asterisco, asterisco, uma dessas palestras foi em uma cidade vizinha. Ao final, um jovem caminhoneiro o abordou. O senhor largou a estrada mesmo? Não larguei. Eu estacionei. Mas não sente falta? Ele sorriu. Falta a gente sempre sente. Mas agora eu sei do que eu realmente sentia falta. Asterisco, asterisco, na volta para casa, olhou pelo retrovisor e viu, mais uma vez, o que havia deixado. Mas, dessa vez, sem dor. Apenas gratidão. O passado estava ali, mas ele já estava em outro tempo. Janeiro se despedia com chuvas fortes e calor abafado. As estradas de terra da região ficavam escorregadias, os morros viravam lama e as buzinas eram abafadas pelo som constante dos trovões. Mas dentro da casa do caminhoneiro havia uma nova rotina se formando, sólida como o chão batido dos quintais de antigamente. A filha agora não era apenas a gerente de pedidos da pequena empresa. Criará um perfil nas redes sociais, onde publicava fotos do caminhão, vídeos curtos das entregas e até depoimentos dos clientes. Uma senhora de 82 anos, por exemplo, que morava sozinha numa casa afastada, gravou um agradecimento. Antes eu esperava a condução da prefeitura para pegar meus remédios. Agora ele vem até mim. É um anjo de frete. A repercussão foi maior do que esperavam. Comentários emocionados, curtidas vindas de outras cidades e até uma entrevista marcada com um programa de rádio regional. A filha estava empolgada. Pai, isso aqui pode virar coisa grande. Eu só quero poder pagar as contas, respondeu, com simplicidade. Mas ele sabia que havia algo diferente acontecendo. Sentia-se mais útil do que nunca. Não apenas entregava produtos, levava conforto, agilidade, atenção. Era como se sua experiência de anos na boleia estivesse, finalmente, a serviço de algo íntimo e coletivo ao mesmo tempo. Asterisco, asterisco, certo dia, enquanto ajeitava o suporte traseiro do caminhão, foi abordado por um menino de uns 9 anos, magro e descalço, com uma camisa do América Mineiro desbotada. Moço, você é o caminhoneiro da dança. Ele sorriu. Sou eu mesmo. Minha mãe disse que o senhor entrega o brinquedo do hospital. Será que dá para levar um bilhete para minha irmã? O caminhoneiro parou o que fazia. Limpou as mãos no pano de graxa e se abaixou até ficar da altura do garoto. Ela tá internada? Tá. Vai fazer a cirurgia. Ela gosta de desenhar. Eu fiz um para ela. O menino tirou do bolso um papel dobrado com cuidado. Era um desenho simples. Um caminhão voador levando uma menina sorridente no baú.
Havia estrelas no céu e um coração grande na lateral do veículo. "Cê leva? Levo. E digo que foi você quem mandou." Asterisco, asterisco, no dia seguinte, entregou o desenho à enfermeira da ala pediátrica, junto com uma caixa de brinquedos doados pela comunidade. Pediu que colocasse um papel na cama da menina antes da cirurgia. No caminho de volta, emocionado, pensou no quanto tinha mudado. Antes, ele via o caminhão como uma armadura. Agora, era um elo, uma ponte que unia mundos que jamais se encontrariam sozinhos. Asterisco, asterisco, enquanto isso, a esposa passou a liderar um grupo de mulheres da cidade em um projeto de costura voluntária para recém-nascidos do hospital. Usavam tecidos doados e retalhos que recolhiam nos comércios locais. O caminhoneiro ajudava levando os kits prontos até a maternidade. Às vezes, até deixava uma entrega de lado só para fazer isso. Num desses dias, ao sair da ala da maternidade, encontrou uma ex-colega de juventude, que o olhou com surpresa. "Uai, o caminhão de antigamente agora carrega esperança. E farinha, vassoura, pão, peça de trator", respondeu ele, rindo. "Mas eu tô falando da alma, não da carga." "Então, sim, ele carrega a esperança." Asterisco, asterisco, as semanas foram passando. O caminhoneiro e sua filha decidiram investir em um sistema de pedidos mais eficiente. Compraram um tablet usado, criaram uma planilha compartilhada e passaram a organizar as rotas com base na localização dos clientes. A produtividade aumentou e a cidadezinha passou a depender cada vez mais na hora. Caminhão. Mas nem tudo era fácil. Um dos comerciantes que o apoiava desde o início, o dono da mercearia mais antiga do bairro, sofreu um AVC e precisou fechar as portas por tempo indeterminado. O caminhoneiro visitou a família e se ofereceu para manter a entrega de alimentos para os clientes fiéis, que estavam desamparados. "Não quero nada em troca, só manter a roda girando." A filha ajudou a criar um panfleto explicando a situação. Distribuíram nas casas, nas igrejas, nas praças. E os moradores passaram a fazer pedidos mesmo com o mercado fechado, por gratidão ao Senhor que, durante anos, vendeu fiado para metade da cidade. Asterisco, asterisco, no início de março, uma reviravolta trouxe à tona um antigo medo. Uma transportadora maior, de fora da cidade, começou a operar entregas locais com motos e promessas de rapidez e descontos agressivos. Era uma empresa moderna, com aplicativos, uniforme padronizado e propaganda no rádio. "Eles vão engolir nós", disse a esposa, preocupada. "Nem todo mundo quer rapidez. Alguns ainda valorizam o cuidado", respondeu ele, mas sabia que seria difícil competir. As primeiras semanas foram duras. As farmácias diminuíram os pedidos. O mercadinho fez um contrato com a nova empresa. Os lucros caíram quase pela metade. Foi a filha quem teve a ideia de reagir. "E se a gente fizer uma campanha? Mostrar que o na hora é mais do que entrega? Como? A gente grava os bastidores. Mostra a costura da mamãe, o desenho da criança, a entrega com sorriso, o vozinho que espera o senhor para tomar café. Isso não vai parecer apelação? Vai parecer verdade. E verdade não apela, ela conecta." Asterisco, asterisco, gravaram um vídeo simples. A filha narrou com voz calma. O caminhoneiro aparecia em imagens curtas, entregando, dançando, limpando o caminhão, ajudando a esposa com os tecidos. A música era suave e a mensagem final dizia: "Enquanto uns correm para chegar primeiro, outros param para fazer a diferença." Publicaram nas redes. Em poucos dias, o vídeo explodiu. Pessoas de outras cidades passaram a comentar. Uma ONG entrou em contato oferecendo doações para o hospital da cidade. Até uma pequena rede de mercados regionais ligou interessada em fazer parceria. Asterisco, asterisco, com o movimento renovado, os pedidos voltaram a crescer. Mas o caminhoneiro, cauteloso, decidiu que não aumentaria o ritmo. Preferia manter a qualidade, o toque humano, o passo firme. Foi nessa época que ele começou a visitar escolas para falar com os jovens sobre a importância de valorizar as raízes. Levava o caminhão, contava sua história e mostrava como cada um pode entregar mais do que produtos, entregar presença. Tem gente que passa a vida viajando sem nunca chegar em lugar nenhum. "Eu demorei, mas cheguei", dizia, olhando os jovens nos olhos. E recebia aplausos verdadeiros, não de plateias formais, mas de corações tocados.
Asterisco, asterisco, certa noite, sentado no quintal de casa, viu sua filha digitando animada no tablet. Tô montando o mapa de entregas de amanhã. E tá gostando mesmo disso? Tô. Sabe por quê? Porque é com você. E por quê? No fim das contas, a gente está fazendo algo que ajuda os outros. Isso preenche. Ele olhou para a esposa, que ouvia de dentro da cozinha. A gente está fazendo algo bom, né? Tá mesmo. E, pela primeira vez em anos, ele sentiu que a suspensão da estrada não era uma perda. Era um descanso merecido. Um novo começo. E que, por mais que as rodas do caminhão girassem menos agora, o mundo ao redor dele girava com mais sentido. Com a primavera se aproximando, o clima na cidade começava a mudar. Os primeiros dias mais quentes traziam um cheiro distinto no ar, uma mistura de terra molhada, flores silvestres, fumaça de fogueira que escapava das casas nos finais de tarde. O caminhoneiro sentia essa mudança no corpo e no espírito, como se a natureza sussurrasse para que ele deixasse de lado o passado e abraçasse o presente. Naquele momento, o pequeno na hora, caminhão já era mais do que um serviço de entregas. Era uma ponte entre gerações, entre a simplicidade do interior e as demandas do mundo moderno. A filha, que antes mal sabia mexer em planilhas, agora dominava o sistema de pedidos e logística e até pensava em expandir para cidades vizinhas. Pai, se a gente conseguir uns patrocinadores, pode até comprar um segundo caminhão, disse ela animada. Ele sorriu, mas logo baixou o tom. Um passo de cada vez, filha. Não quero atropelar o que a gente construiu. Asterisco, asterisco, enquanto isso, a esposa participava ativamente do grupo de costura, que ganhava mais membros e força. As mulheres passaram a se reunir 2 vezes por semana para confeccionar enxovais para bebês, roupas para pessoas carentes e até cobertores para os idosos da cidade. A solidariedade tem força, dizia ela, com os olhos brilhando. E quando a gente entrega algo feito com as próprias mãos, entrega um pedaço de alma também. O caminhoneiro admirava o trabalho dela e se sentia orgulhoso por ver como o esforço conjunto estava transformando a comunidade. Asterisco, asterisco, mas a vida, como sempre, apresentava suas complexidades. Um antigo conhecido do caminhoneiro, que trabalhava numa empresa de transporte maior na cidade vizinha, reapareceu. Era um homem de fala fácil, com um sorriso que parecia esconder interesses. Escuta, meu amigo, disse ele numa tarde no café da praça, tem um contrato bom aqui para você. Transporte de móveis para uma pousada que vai abrir na região. Não sei se estou com cabeça para pegar carga longa, respondeu o caminhoneiro. Mas, se for só uma vez, pode ajudar no caixa. Ele ficou em silêncio. O convite era tentador. A pousada ficava numa região turística, onde o movimento aumentaria os pedidos no futuro. A família poderia ter um respiro financeiro e, quem sabe, até uma expansão. Asterisco, asterisco, no entanto, a esposa fez questão de lembrar. A gente combinou. Lembra? Devagar. Com equilíbrio. Eu sei. Ele respondeu, cansado da dúvida que se instalava. Decidiu aceitar, mas avisou que voltaria no mesmo dia. Asterisco, asterisco, o trajeto até a pousada era de cerca de 200 quilômetros, pelas estradas de terra que cortavam vales e morros. O sol de verão castigava a pele, e o caminhão, embora bem cuidado, rangia nas subidas íngremes. Durante a viagem, o caminhoneiro teve tempo para pensar. A estrada mostrava paisagens de tirar o fôlego, flores coloridas nos campos, o brilho do rio serpenteando pelo vale, o voo lento dos beija-flores. Era a beleza da vida que ele tanto amava, mas que poucas vezes tinha tempo para apreciar. Ao chegar, foi recebido pelo proprietário da pousada, um homem cordial que agradeceu pela agilidade da entrega. Espero que volte mais vezes, disse ele. Asterisco, asterisco, no retorno, sentiu um peso no peito. Percebeu que, mesmo em pequenos trajetos, a distância entre o que queria e o que precisava continuar grande. Ao chegar em casa, foi surpreendido pela filha, que o esperava com uma novidade. Pai, conseguimos uma parceria com a prefeitura para distribuir cestas básicas nas comunidades rurais. Queremos usar o caminhão. Ele olhou para o veículo e sentiu uma onda de responsabilidade. Vai ser um trabalho pesado, mas importante. Asterisco, asterisco, o projeto começou com planejamento cuidadoso. A filha e a esposa fizeram mapas das comunidades, levantaram as necessidades e estabeleceram um cronograma para as entregas.
A prefeitura doou alimentos e a empresa local forneceu combustível a preços simbólicos. Nas primeiras semanas, o caminhoneiro enfrentou estradas lamacentas, pontes improvisadas e chuva constante. Em uma ocasião, o caminhão atolou numa trilha de terra batida e só foi puxado com a ajuda de moradores locais. "Aqui ninguém fica para trás", disse um senhor enquanto ajudava a puxar o veículo. O esforço coletivo fez com que a iniciativa ganhasse força. As comunidades começaram a esperar pelas entregas e as crianças corriam para receber as cestas. Em cada casa, o caminhoneiro sentia que sua missão ia além da entrega física. Entendia, finalmente, que seu verdadeiro papel era o de levar esperança, cuidado e conexão. Mas o caminho não estava livre de obstáculos. Uma das mulheres do grupo de costura ficou doente, o que atrasou a produção das peças para doação. Além disso, as chuvas fortes danificaram estradas importantes, forçando o caminhoneiro a buscar rotas alternativas e mais longas. Esses desafios testaram sua paciência e resistência. Em um desses dias difíceis, depois de horas tentando encontrar um desvio seguro para o caminhão, parou para descansar numa pequena clareira. O vento fresco embalava as folhas e o canto dos pássaros parecia pedir calma. Ele fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada e do mato. Por um momento, a solidão da estrada se transformou em companhia. Foi ali que percebeu. A estrada não era apenas um lugar físico, mas uma metáfora para a vida. Havia trechos árduos, curvas inesperadas, às vezes, pausas necessárias. De volta à cidade, o caminhoneiro sentiu que a experiência o transformará. Não era mais apenas um homem que transportava mercadorias. Era alguém que carregava histórias, afetos e responsabilidades. Sua família também sentia essa mudança. A filha crescia em autonomia e confiança, enquanto a esposa irradiava uma serenidade nova, fruto do trabalho comunitário. Uma tarde, durante uma reunião no grupo de costura, a esposa compartilhou uma notícia animadora. "Conseguimos um espaço na feira da cidade para vender nossas peças. Vai ser um jeito de arrecadar fundos para o hospital." O caminhoneiro sorriu, orgulhoso. "É isso que eu chamo de entrega completa." A feira aconteceu num sábado ensolarado. O caminhão foi decorado com tecidos coloridos e faixas que anunciavam um projeto solidário. Clientes e vizinhos passaram para conversar, fazer pedidos e conhecer a história por trás do serviço. O sucesso da feira motivou o grupo a pensar em novas ideias. Havia uma sensação crescente de que aquela pequena cidade poderia ser um exemplo para outras regiões. Enquanto isso, o jovem caminhoneiro que havia conhecido meses antes voltou a aparecer. Desta vez, trazia notícias de uma associação de caminhoneiros que promovia encontros e cursos de capacitação. "O senhor devia participar", sugeriu ele. "Não sei se tenho tempo para isso", respondeu o caminhoneiro. "A gente aprende, troca ideia e até conhece gente que quer mudar." Depois de refletir, ele aceitou o convite. Naquele encontro, encontrou histórias parecidas com a dele e percebeu que não estava sozinho em sua busca por equilíbrio. A participação na associação trouxe novas ideias para o na hora caminhão. Ele começou a planejar ações de sustentabilidade, como o uso de combustível mais limpo e a redução de embalagens plásticas nas entregas. Embora o caminho fosse longo, sentia que estava contribuindo para um mundo melhor. No fim do capítulo, sentado à mesa da cozinha com a família, ele sentiu a força do momento. A estrada pode até ser longa, mas a gente faz. "Caminho valer a pena", disse, olhando nos olhos da esposa e da filha. E, naquele instante, a certeza de que estava no lugar certo, com as pessoas certas, preenchia seu coração. Abril chegou trazendo com ele o frescor das manhãs mais amenas e o colorido das flores de ipê que começavam a enfeitar as ruas da cidadezinha. O caminhoneiro sentia que, assim como a natureza, ele também passava por um renascimento. Cada dia trazia um aprendizado, uma nova esperança e a certeza de que o caminho que escolhera era o correto. O projeto com as cestas básicas nas comunidades rurais seguia firme, mesmo com os desafios das estradas ainda imprevisíveis. Os moradores se organizavam para ajudar nas entregas e o grupo de costura conquistava cada vez mais apoio na feira da cidade, vendendo suas peças para arrecadar fundos para o hospital.
Em meio a esse cenário, a filha do caminhoneiro trabalhava incansavelmente para aprimorar a organização do Na Hora Caminhão. Utilizava as redes sociais para divulgar os serviços, compartilhava histórias de gratidão e até criou uma playlist musical que tocava durante as entregas, trazendo alegria para clientes e equipe. Certa manhã, enquanto preparava o caminhão para mais uma rota, o caminhoneiro recebeu uma visita inesperada. Era um representante da Associação de Caminhoneiros da região, que vinha com uma proposta diferente. O pessoal da associação quer apoiar iniciativas como a sua, explicou ele. Estamos montando um fundo para ajudar pequenos empreendedores a melhorar seus equipamentos e logística. O caminhoneiro ficou pensativo. A oportunidade era valiosa, mas também exigiria um compromisso maior. Preciso conversar com minha família, disse. Durante o almoço, o caminhoneiro e a esposa discutiram a proposta. É uma chance de crescer, disse ela, segurando as mãos dele, mas também precisamos garantir que não vamos perder nossa essência. A filha concordou, acrescentando, podemos fazer um planejamento cuidadoso. Assim, mantemos o que é importante e avançamos. Decidiram aceitar o apoio, mas com regras claras, manter o atendimento personalizado, priorizar a comunidade e não abrir mão do cuidado com o meio ambiente. Com o novo financiamento, conseguiram comprar equipamentos para melhorar a conservação dos alimentos transportados e um sistema de rastreamento para as entregas. A comunicação com os clientes ficou mais eficiente e o caminhoneiro sentia orgulho do progresso. Mas o verdadeiro impacto veio de algo inesperado. Uma senhora da comunidade, conhecida por sua sabedoria e gentileza, convidou o caminhoneiro para um ritual tradicional de agradecimento à terra, realizado na beira do rio. É importante reconhecer de onde viemos, disse ela. A terra sustenta a vida e merece nosso respeito. O caminhoneiro participou da cerimônia com reverência. Sentiu a força da cultura local, as músicas, os alimentos preparados com cuidado e a união da comunidade em torno da preservação da natureza. Esse momento fortaleceu seu compromisso de cuidar não só das entregas, mas também do lugar que chamava de lar. Enquanto isso, a esposa e a filha começaram a organizar workshops para ensinar costura e empreendedorismo para mulheres da região. O objetivo era dar independência financeira e estimular a criatividade. A gente precisa se unir, dizia a esposa, com um brilho nos olhos, porque juntas somos mais fortes. O caminhoneiro, por sua vez, enfrentava um dilema interno. Apesar da satisfação com o trabalho e o impacto social, sentia falta da estrada longa, do tempo sozinho com seus pensamentos e da sensação de liberdade que só a boleia lhe proporcionava. Durante as noites, quando tudo estava quieto, olhava para o caminhão estacionado na garagem e se perguntava se ainda teria coragem de pegar a estrada novamente, mesmo que por poucos dias. Uma tarde, recebeu um telefonema da prefeitura. Queriam que ele participasse de uma campanha de conscientização sobre a importância da agricultura familiar e do comércio local. Você seria a cara da campanha, disseram. Aceitou com orgulho, sabendo que essa seria uma forma de reforçar os laços com a comunidade e valorizar os produtores locais. As gravações da campanha foram feitas em várias fazendas da região, com imagens dos campos verdejantes, das plantações e dos produtores em seu trabalho diário. O caminhoneiro era o elo entre esses mundos, transportando os produtos que sustentavam a cidade. Com o sucesso da campanha, o Na Hora Caminhão ganhou visibilidade e apoio de novos clientes. A demanda cresceu e a família precisou ajustar as rotas para garantir eficiência. Mas os desafios continuavam. Durante uma entrega numa comunidade afastada, o caminhoneiro enfrentou uma tempestade inesperada. A chuva torrencial tornou as estradas quase intransitáveis e ele precisou usar toda a sua habilidade para evitar atolamentos e garantir que os mantimentos chegassem a tempo. Essa experiência reforçou seu respeito pela força da natureza e pela importância do cuidado em cada entrega. Em outro momento, um problema técnico no caminhão exigiu que ele improvisasse um conserto no meio da estrada, com ferramentas simples e a ajuda de moradores locais. Foi um episódio que mostrou que, mesmo com a modernidade, o conhecimento prático e a colaboração eram essenciais. O caminhoneiro também sentia pressão para equilibrar o trabalho com a vida familiar.
Em uma noite, após uma longa jornada, percebeu que sua filha estava preocupada com o excesso de compromissos. Pai, não podemos nos perder no caminho, alertou ela. Precisamos cuidar uns dos outros também. Essa conversa abriu espaço para que ele reconhecesse a necessidade de desacelerar e valorizar os momentos juntos. Asterisco, asterisco, no fim do capítulo, durante um jantar simples em casa, a família celebrou as pequenas conquistas. A mesa estava cheia de comida feita com ingredientes locais, e o som da risada da filha preenchia o ambiente. Estamos construindo algo que vai durar, disse o caminhoneiro, com os olhos brilhando. E naquele instante, a certeza de que o caminho era desafiador, mas repleto de promessas, aquecia seu coração. Os primeiros dias de maio trouxeram uma nova energia para a pequena cidade. O ar fresco da manhã era permeado pelo aroma das flores de manacá, que floresciam com intensidade, enchendo as calçadas de pétalas lilazes. Para o caminhoneiro, aquele período simbolizava uma fase de transição e crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Com na hora, caminhão ganhando reconhecimento, a família sentia que o sonho de construir algo sólido estava cada vez mais próximo. Porém, junto com o progresso, vinham as dúvidas e a necessidade constante de encontrar equilíbrio. Asterisco, asterisco, uma manhã. Ao acordar antes do amanhecer, o caminhoneiro sentiu o peso do cansaço acumulado. A sequência de entregas, as reuniões com a prefeitura, o grupo de costura e o constante gerenciamento do negócio começavam a cobrar seu preço. Naquela noite, ele havia sonhado que estava preso numa estrada sem fim, cercado por neblina densa e sem saber para onde seguir. Durante o café, compartilhou esse sentimento com a esposa. Sinto que estou me perdendo um pouco no meio de tudo, confidenciou. Ela olhou com compreensão. É normal sentir isso quando a gente cresce rápido demais. Mas você não está sozinho. Estamos juntos nessa caminhada. A filha, que acabará de chegar com a lista de entregas, acrescentou. A gente pode organizar melhor as tarefas. Assim, sobra mais tempo para a gente. Asterisco, asterisco, decidiram então implementar um planejamento semanal, delegando funções e criando pausas para descanso. O caminhoneiro aceitou que precisaria diminuir o ritmo e priorizar a qualidade ao invés da quantidade. Essa mudança trouxe alívio imediato, embora não eliminasse completamente a sensação de responsabilidade. Asterisco, asterisco, enquanto isso, uma nova oportunidade surgiu. A prefeitura anunciou um festival cultural para celebrar as tradições locais. O grupo de costura foi convidado a expor suas peças e o caminhoneiro ficaria responsável pelo transporte e montagem da estrutura. Vai ser uma chance de mostrar tudo o que a gente conquistou, disse a esposa, animada. Asterisco, asterisco, nos dias que antecederam o festival, a cidade se transformou. As ruas foram decoradas com bandeirinhas coloridas, barracas de comidas típicas e palcos para apresentações musicais. O cheiro de pamonha, bolo de milho e café fresco preenchia o ar. A família se envolveu em cada detalhe, preparando as peças de artesanato, organizando as entregas e participando dos ensaios de dança. Asterisco, asterisco, no dia do evento, o caminhoneiro acordou cedo para levar o caminhão ao centro da cidade. O veículo, ornamentado com fitas e flores, chamava a atenção de todos. Ao longo do dia, ouviu histórias de moradores, crianças curiosas, visitantes encantados e artesãos orgulhosos. Sentiu que, mais do que transportar mercadorias, estava levando cultura, memória e identidade. Asterisco, asterisco, porém, no meio da celebração, surgiu uma situação inesperada. Uma tempestade forte se formou rapidamente e o vento derrubou parte das barracas. Muitas peças de costura ficaram molhadas, ameaçando estragar o trabalho de semanas. O caminhoneiro não hesitou. Organizou rapidamente a retirada dos materiais para o caminhão, abrindo espaço para secar e proteger as peças. Asterisco, asterisco, a comunidade se uniu para ajudar. Crianças trouxeram panos para secar os tecidos e os moradores reforçaram as estruturas danificadas. A tempestade, que poderia ter sido um desastre, virou um momento de união. Asterisco, asterisco, depois do evento, o caminhoneiro percebeu que sua presença era mais do que logística, era um símbolo de força e solidariedade. A estrada da vida tem seus altos e baixos, disse para a filha, mas a gente segue, sempre com fé. Asterisco, asterisco, contudo, a vida cotidiana trouxe novos desafios. O caminhão começou a apresentar problemas mecânicos mais frequentes. A manutenção,
embora constante, não estava suficiente para evitar os imprevistos. Em uma das rotas, o veículo parou no meio do nada, com o motor fumegando e o silêncio da estrada ao redor. É hora de investir em algo melhor, pensou. Mas isso exigia planejamento e recursos, e ele ainda não se sentia pronto para dar esse passo. Asterisco, asterisco, enquanto tentava resolver a situação com o mecânico local, o caminhoneiro recebeu uma carta inesperada. Era de um antigo colega de estrada, que oferecia uma parceria para expandir o serviço para cidades próximas. O convite era tentador, mas também assustador. Será que estou preparado para isso? Questionou. Asterisco, asterisco, a esposa, sempre pragmática, sugeriu que avaliassem a proposta com calma, considerando os riscos e benefícios. A gente pode começar devagar, disse. Não precisa ser tudo de uma vez. A filha também contribuiu. E se a gente usar parte do dinheiro da feira para um fundo de emergência? Assim, dá para fazer os primeiros testes sem comprometer tudo. Asterisco, asterisco, após várias conversas, decidiram aceitar a parceria, mas mantendo o foco na sustentabilidade e no atendimento humano. Esse passo representava um novo capítulo, com novas responsabilidades e desafios. Asterisco, asterisco, no meio desse turbilhão, o caminhoneiro enfrentava um conflito interno cada vez mais intenso. Por um lado, queria continuar firme no trabalho comunitário e no cuidado com a família. Por outro, sentia um desejo latente de redescobrir a estrada, de voltar a sentir a liberdade das viagens longas, do silêncio da noite na boleia. Era uma luta entre a segurança do lar e a aventura da estrada. Asterisco, asterisco, uma noite, enquanto olhava as estrelas no quintal, ele fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Encontraria um equilíbrio. Não abandonaria sua família nem seu sonho, mas aprenderia a conciliar os dois mundos. Asterisco, asterisco, na manhã seguinte, ao preparar o caminhão para uma nova entrega, percebeu um sorriso tranquilo no rosto. A estrada é longa, mas eu estou no controle do meu destino, disse. E assim, com coragem renovada, ele seguiu adiante, pronto para os próximos capítulos da sua vida. O sol despontava com uma luz dourada e suave, banhando a pequena cidade com um calor ameno e reconfortante. O ar trazia o cheiro das plantas e da terra molhada pela chuva da noite anterior, misturado ao aroma doce do café fresco que invadia a cozinha da casa do caminhoneiro. Naquela manhã, havia um clima de expectativa e alegria no ar. Era o dia em que o caminhoneiro e sua família planejavam inaugurar oficialmente a expansão do Na Hora, caminhão para cidades vizinhas, uma conquista que parecia distante meses atrás, mas que agora se tornava realidade graças a muito esforço, união e fé. Asterisco, asterisco, a esposa preparava os últimos detalhes na cozinha, enquanto a filha revisava as listas de entrega e as confirmações dos parceiros. O caminhoneiro, por sua vez, fazia uma última vistoria no caminhão, que havia passado por uma reforma completa e estava impecável, pronto para a nova etapa. Enquanto arrumava os documentos, recebeu uma mensagem pelo celular. Era do representante da Associação de Caminhoneiros, confirmando que o fundo de apoio estava liberado para ajudar com os investimentos necessários. Tudo está se encaixando, pensou com um sorriso. Asterisco, asterisco, quando a família se reuniu para o café da manhã, havia uma sensação palpável de conquista, mas também de gratidão e humildade. Lembra de quando começamos? Disse o caminhoneiro, olhando para a esposa e filha. Tudo parecia tão distante e difícil. Ela respondeu, com os olhos brilhando, mas a gente nunca desistiu. E olha onde estamos agora. A filha completou. Isso é só o começo. A estrada é longa e ainda temos muito a construir. Asterisco, asterisco, após o café. Seguiram para a pequena praça da cidade, onde montaram um palco simples para a cerimônia de inauguração. Moradores, parceiros e autoridades locais estavam presentes, todos ansiosos para celebrar. O caminhoneiro fez um discurso emocionante, falando sobre a importância da comunidade, do trabalho em equipe e da coragem para sonhar. Esse projeto é de todos nós, afirmou, e é com cada um aqui que construiremos um futuro melhor. Asterisco, asterisco, durante a cerimônia, uma surpresa aconteceu. A senhora anciã que o havia convidado para o ritual à beira do rio apareceu, trazendo um presente simbólico, um cesto feito à mão, decorado com flores e sementes. É para que vocês nunca esqueçam as raízes, a importância de cuidar da terra, disse ela. O caminhoneiro sentiu uma emoção profunda. Aquele gesto representava a conexão entre passado, presente e futuro. Asterisco, asterisco, nos dias seguintes,
a rotina do na hora, caminhão ganhou o ritmo acelerado, mas a família seguiu fiel aos seus princípios. As entregas para cidades vizinhas foram feitas com cuidado e atenção, e a resposta positiva da população foi animadora. A expansão abriu portas para novos parceiros, novas amizades e também para desafios inesperados. Asterisco, asterisco, em uma das viagens para uma cidade distante, o caminhoneiro enfrentou uma situação difícil. Uma ponte estava interditada por causa de reparos, o que obrigava a buscar uma rota alternativa muito mais longa e complicada. Apesar do atraso, ele decidiu não comprometer a qualidade da entrega. Comunicou os clientes, explicou a situação e organizou a logística para minimizar os impactos. Asterisco, asterisco, essa postura reforçou a confiança dos clientes e da comunidade, mostrando que, para ele, mais importante que a rapidez era a responsabilidade e o compromisso com as pessoas. Asterisco, asterisco, no campo pessoal, a família vivia momentos de crescimento e afeto. A filha, que estava estudando administração, decidiu abrir uma pequena oficina de empreendedorismo, oferecendo consultorias para mulheres da região que queriam iniciar seus próprios negócios. A esposa, por sua vez, passou a liderar grupos de apoio à saúde mental, inspirada pelas conversas e desafios enfrentados durante a caminhada. Asterisco, asterisco, essas iniciativas fortaleceram os laços comunitários, criando uma rede de apoio e solidariedade que ultrapassava os limites da logística e do transporte. Asterisco, asterisco, mas o maior impacto aconteceu numa noite serena, quando o caminhoneiro, sentado na varanda, recebeu uma visita inesperada. Era o jovem rapaz que, meses antes, havia ajudado no conserto do caminhão e que agora queria aprender mais sobre a profissão. "Quero seguir seus passos", disse ele, com um brilho nos olhos, "ser um caminhoneiro que faz a diferença." O caminhoneiro sentiu uma alegria profunda. Percebeu que seu legado estava se formando, não só nas entregas, mas as pessoas que tocava. Asterisco, asterisco, no silêncio daquela noite, contemplando as estrelas, o caminhoneiro sentiu uma paz que há muito não experimentava. A estrada tinha sido dura, cheia de obstáculos, dúvidas e sacrifícios, mas também de vitórias e aprendizados. Ele sabia que a jornada nunca terminaria, mas agora estava pronto para seguir em frente, com o coração cheio de esperança. Asterisco, asterisco, na manhã seguinte, a família se reuniu para um café especial, celebrado com simplicidade e amor. "O que importa", disse o caminhoneiro, "é que chegamos até aqui juntos. Cada passo, cada decisão, cada momento de coragem nos trouxe para este lugar." A esposa sorriu, segurando sua mão. "E ainda vamos longe, porque nosso caminho é construído com sonhos e trabalho." A filha, emocionada, acrescentou: "A gente é mais forte quando caminha unido." Asterisco, asterisco, e é assim. A história do caminhoneiro que chegou em casa sem avisar e flagrou algo inesperado que deixou sem palavras terminou com a certeza de que a verdadeira riqueza está na família, na comunidade, na coragem de seguir em frente, mesmo quando a estrada parece incerta. Entre curvas e retas, entre tropeços e vitórias, ele aprendeu que o destino não é apenas um ponto de chegada, mas a soma de todas as escolhas feitas com amor e determinação. Asterisco, asterisco, o caminhoneiro olhou para o horizonte, onde o sol brilhava intensamente, iluminando o caminho à frente. Respirou fundo, sentindo a brisa suave no rosto, e sorriu. O futuro estava aberto, cheio de possibilidades e promessas, e ele estava pronto para abraçá-lo. Fim. Chegou até aqui? Então comenta abraço, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.